Opa, tudo bem com você? Dica 14 de 25 e eu vou começar a dica mostrando um objeto aqui, um controle, né, de ar-condicionado. E a pergunta que eu faço para você, eu vou te dar 3 segundos para você pensar, é quantos desenhos eu posso fazer desse mesmo objeto ou de qualquer outro objeto? Bom, se você pensou em 6 desenhos, muita gente pensa em 6 desenhos, eu posso afirmar que são muito mais desenhos, tá? Tem muito mais, bota 6 em cima disso, é um número muito grande, você vai conferir na dica aqui. E o objetivo dessa dica é demonstrar que para um simples objeto, que tem apenas ali uma forma que não tem movimentos múltiplos, por exemplo, movimento múltiplo, nós temos os seres humanos, os animais, então movimentamos os braços em conjunto com a cabeça. Então, se fossem apenas 6 desenhos, agora imagina, para cada movimento nosso, montar 6 desenhos. Agora, como eu já disse, são muitos mais, né? Tem muito mais desenho do que 6, então vai ficar bem mais complexo. Então, nesse vídeo, eu quero esclarecer, eu quero deixar de uma maneira bem aplicadinha, bem explicada, da quantidade enorme de desenhos que nós podemos fazer da estruturação de qualquer personagem, de qualquer objeto, como você deve proceder no momento correto, quais regras, quais técnicas você deve conhecer para você dominar aquela estruturação naquele determinado momento, tá certo? Vamos conferir essa dica. Eu considero essa dica uma das mais importantes das 25 dicas que eu estou passando aqui nesse guia. Beleza? Vamos embora então, vamos acompanhar essa dica que ela tá demais. Vamos embora! Bem, para a decepção de muitos que estão vendo essa dica, né, para a tristeza de muita gente, nós não temos apenas 6 desenhos de cada objeto. Nós temos simplesmente a combinação de 129.600 desenhos. Osmar, mas como eu posso fazer tanto desenho de um mesmo objeto? O raciocínio ele é bem simples. Se nós pegarmos um objeto qualquer e colocarmos a cada grau, a cada mudança de ângulo aqui, ó, dando uma circunferência, a cada grau de uma circunferência, uma câmera diferente, nós vamos ter 360 câmeras, são 360 graus. E se nós pegarmos num eixo vertical, também traçarmos uma outra circunferência, né? E dividirmos cada câmera em 1 grau, nós vamos ter mais 360, ou seja, só que existem os intervalos, né? Então nós temos um anel aqui, ó, tô olhando bem de frente, e um outro anel aqui, nós temos várias combinações de círculos entrelaçados aqui, ou seja, nós teremos 360 vezes 360 e nós chegaremos no número de 129.600 desenhos. Nossa, Osmar, mas é impossível desenhar. Como que eu vou fazer tanto desenho na minha vida? Não precisa se preocupar em fazer tanto desenho na sua vida. Basta apenas você conhecer bem a regra de perspectiva. Assim que você conhece todas as regras de perspectiva, você vai fazer o objeto dentro da posição desejada, dentro do ângulo da câmera desejada. Ninguém vai passar o resto da vida desenhando uma xícara, por exemplo. Mas no momento de você fazer uma representação de uma sala, uma cozinha, eu ia falar uma sala no sentido de ambiente, não numa sala de estar. Então vamos já colocar o cômodo direto, uma sala de jantar ou numa cozinha você vai fazer uma mesa, aí sobre essa mesa você vai colocar uma xícara. Então essa sala ela deve estar estruturada dentro da perspectiva, a mesa na mesma projeção da perspectiva e essa xícara na mesma projeção de perspectiva, ou seja, quando você conhece a regra, isso fica tudo muito mais simples. Aí vem uma coisa que geralmente pira, né, a cabeça de qualquer aluno, é quando a gente fala, quando eu estou falando de uma xícara, de um simples controle de ar-condicionado, eu estou falando de um objeto que não tem uma interação entre si, ou seja, ele é sempre aquele aspecto. A xícara ela não mexe um braço ou uma perna, o controle não tem uma cabeça que olha para um lado para o outro, mas o corpo humano sim. O corpo humano tem múltiplos movimentos, ou seja, o seu braço direito, se você pegar braço, antebraço, mão e dedos, aliás, imagina quantos movimentos. Então eu fiz aqui, esse é um dos exercícios que eu explico no volume 3 do meu curso de Concept, que fala sobre o entendimento
dos movimentos circulares dentro da caixa tridimensional. Parece que é um negócio extremamente difícil, mas depois que você já tem o conhecimento de todas as regras e quando chega aqui, todo aluno fala, nossa, essa é a ferramenta que realmente salva a minha vida, porque fica fácil de pensar. Então você consegue colocar, da mesma maneira que eu falei da perspectiva da xícara, colocar o seu personagem na posição correta, na posição desejada dentro da sua cena e fazer de forma coerente toda a aplicação do movimento. Se a pessoa não conhece esse tipo de regra, ela vai estar sempre fadada a fazer uma cópia de um outro desenho. E dentro do mercado, seja no mercado de games, seja no mercado de quadrinhos, mangá, cartoon, etc, etc, no mercado de ilustração, no mercado do design, se você é uma pessoa limitada a uma referência, você também vai ter uma limitação técnica, ou seja, vai ser um profissional que vai ter dificuldades em alguns momentos na sua vida. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento pleno de regras que farão com que você realmente saiba o que você está estruturando, aí é um outro passo, é uma outra vida dentro da parte do conhecimento, da parte da criação. Então não é motivo de pânico, ninguém precisa se alarmar, é muito simples. A partir do momento que você tem o conhecimento dessa regra, você vai conseguir editar exatamente. É uma técnica muito complexa, eu não consigo explicar somente nessa dica, mas é só para deixar bem claro e para que vocês tenham essa visão também, que não é tão simples imaginar. Porque muitas vezes a pessoa pega uma folha em branco e fala, eu quis desenhar uma pessoa sentada, colocando a mão na cabeça, segurando uma outra coisa na outra mão, por exemplo, levantando uma caneca, um copo. Gente, se não for feito com referência, quem não conhece a regra, é impossível fazer, vai ser um desenho muito, mas muito bizarro mesmo. Então, para que você consiga fazer a pessoa sentada, na posição que você definiu, segurando um copo ou uma mão na cabeça, você vai saber exatamente como fazer a pessoa sentada, como fazer a mecânica através desse processo aqui dos movimentos circulares, como movimentar os braços e brincar ainda com o ângulo, poder fazer a pessoa na outra, invertido para o outro lado, baixar mais a câmera, colocar a câmera mais por cima, mas para isso precisa ter o conhecimento técnico, tá certo? Então essa é uma dica muito importante, porque geralmente as pessoas elas desanimam quando tentam fazer um desenho e falam assim, é muito difícil desenhar tal coisa, é impossível. O que eu quero dizer é que existe o caminho, existem várias regras que parecem difíceis, mas são simples, que elas fazem com que você tenha exatamente esse raciocínio de estruturação e consiga fazer qualquer personagem em qualquer posição no meio dessas 129.600 posições diferentes, tá certo? É uma dica que é um pouquinho difícil, infelizmente não dá para passar muita coisa, porque é um assunto complexo, é um assunto que no meu curso eu levo ali isso em conteúdo presencial, eu levava em torno de 2 ou 3 meses para os alunos absorverem, e no conteúdo online é a mesma coisa, cada aluno leva de 2 a 3 meses para entender a linha de raciocínio dessa técnica, mas é uma técnica muito bacana e indispensável para qualquer pessoa que quer saber desenhar bem qualquer objeto em qualquer posição e principalmente a figura humana e animais, ok? Espero ter ajudado e não atrapalhado mais e espero que essa dica possa contribuir aí para mudar um pouquinho o seu desenho. Um grande abraço e até a próxima dica.